Se você já trabalhou em alguma codebase um pouquinho maior, provavelmente você já pensou em ter alguma coisa como new type aqui do Python. O new type, ele cria tipos distintos, mas iguais. Basicamente isso aqui, tá? Vamos entender o que ele faz aqui pra gente ver onde a gente pode utilizar o new type, tá? Com o new type você pode criar um novo tipo para o type checker com base em outro tipo. Para o type checker, esse novo tipo que você criou utilizando o new type, ele vai ser basicamente como se fosse um subtipo do tipo que você falar ali, tá? E isso tem várias vantagens que eu vou te mostrar aqui. No runtime, o tipo do valor original vai ser utilizado, mas para o type checker, o seu novo tipo que você criou utilizando o new type, ele é um tipo que você escolher. Por exemplo, se você utilizar o new type com o valor de um inteiro qualquer, ou com o tipo base inteiro, no runtime, o seu tipo vai ser um inteiro. Mas para que eu ia querer isso aqui, né? Isso aqui ajuda a prevenir erros lógicos no seu programa, porque ao invés de esperar um int aleatório em qualquer lugar que você quiser, você pode agora passar a esperar um tipo específico que ainda é um int, mas para o type checker ele é considerado um tipo distinto. Vou te dar um exemplo que vai facilitar bem o seu entendimento sobre isso aqui. Imagina que você tem lá um e-commerce e você tem duas funções ou duas classes, duas coisas, dois programas, duas funções, qualquer coisa que você utiliza no seu programa para obter os IDs tanto de posts quanto de users. Se você tem isso, e provavelmente você colocou lá, vamos, assim, continuar considerando o ID como int, apesar de a gente utilizar mais o UID, né, no caso. Mas vamos considerar IDs como sendo inteiro, só para manter a consistência no exemplo. Se o ID do post é um inteiro e o ID do user é um inteiro, você já pode imaginar o problema que pode ocorrer aqui, né? O problema de lógica mesmo. Às vezes você tá escrevendo algum código e em algum momento você passa, por exemplo, o ID do user para a função de getPost. Como é um inteiro, você não vai ver esse erro. O type checker vai aceitar porque ele é um inteiro. E vice-versa, se você passar, por exemplo, o ID do post para a função getUsers, o type checker vai aceitar também porque é um inteiro, tá? E aí qual que seria a solução viável para você fazer? Você poderia utilizar uma classe, criar um objeto qualquer para você ter um post ID, que é um tipo, então você usaria a sua classe no post ID, ou você poderia também criar a classe user_id, e aí você usaria o user_id, a classe, no ID do user. Nesse caso, você teria dois tipos diferentes, só que o problema disso aqui é que isso geraria um impacto de você ter um novo objeto no seu desempenho, ali no código do seu Python. Isso a gente chama de overhead. Cada coisa a mais que eu vou criando vai gerando mais overhead no programa. Então eu uso mais memória, mais processamento, mais tudo relacionado a um novo objeto, tá? E aí, qual foi a solução pythônica encontrada para isso aqui? A solução foi utilizar new type. Com ele, você gera um tipo para o type checker, mas só no campo do tipo. Isso tem quase zero impacto no overhead, quase zero impacto de desempenho ali no seu programa, e para a checagem de tipo, funciona exatamente como se você tivesse um tipo distinto. Deixa eu replicar aqui, ó, este exemplo que eu acabei de te falar, que vai ficar mais fácil de você entender, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso importar o new type de typing lá. Simples assim. E aí, aqui embaixo, eu vou criar esses new types, né, no caso. Então, eu queria dois IDs que fossem inteiros, mas que fossem considerados dois tipos distintos para o type checker, não para o Python. O runtime continua funcionando da mesma forma, são ints. Mas para o type checker, eu tenho aqui um user ID que é new type, eu uso o mesmo nome aqui que eu dei para o meu new type, eu uso aqui dentro também. E aí, depois eu informo qual tipo que vai ser esse meu user ID, a mesma coisa para post ID. E aí, ó, percebe que ambos são inteiros. Então, sempre no runtime, isso aqui vai ser inteiro. E nem não é isso aqui que é considerado no runtime. No runtime, o que é considerado é o valor em si que você passou para dentro disso aqui. Eu vou te mostrar ali já já, tá? Mas, voltando para o mundo da tipagem, para o type checker, MyPy, PyWrite, qualquer um que você estiver utilizando, ele deve considerar isso aqui como sendo um subtipo de int. E o post ID também um subtipo de int, então a gente consegue ver que eles estão na mesma hierarquia. Então, eu não posso usar um no lugar do outro. Lembra que eu comentei com você, né? Aqui é como se eles fossem irmãos, né? Então, sempre na mesma hierarquia, então eu não posso usar um no lugar do outro. Inclusive, eu não posso também usar o pai no lugar do filho. Eu não posso usar ID, int, no lugar de user ID e vice-versa. Mesma coisa para post aqui. Então, aqui embaixo, imagina lá as funções que eu te falei. Eu tenho uma função que esperaria antes um int.
Só que agora eu passei o meu new type que eu criei. Então, nesse new type, eu passei lá o meu user ID, e aí aqui eu tô só retornando esse user ID. Percebe que no retorno aqui, ó, eu passei o inteiro e ele aceitou perfeitamente aqui, mas no retorno, né, no caso. Aqui eu não conseguiria passar um int nesse local. Mas beleza, voltando aqui, a mesma coisa para o Post ID. Só aceitamos Post ID. E aí, isso evita que eu tenha problemas de lógica no meu programa. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho a câmera aqui pra gente ver melhor. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tô criando um user ID, percebe que a chamada disso aqui é exatamente a mesma chamada de uma classe normal, que só recebe um argumento ali. Então a mesma coisa para os dois ali, só que toma muito cuidado com isso aqui, porque isso aqui não é uma subclasse, não é... Ó, vou te falar real já aqui, isso aqui no runtime não é nada, é como se você estivesse utilizando o valor 42 seco, sem nada aqui. E aqui é a mesma coisa, então no runtime isso não faz nada, é como se você estivesse usando o valor 2 lá. Então, atenção, ao valor, tá? Nesse caso aqui, ó, o valor é que importa, e não isso aqui. Isso aqui importa para o type checker, mas isso aqui é importante para o runtime, na hora que eu for executar o meu código. Então nunca confunda essas coisas aqui, porque isso pode ser confuso. Eu vou falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Mas voltando aqui, eu tenho lá o meu user1, né, que eu tô obtendo da função getUser, e para dentro dela eu tô passando user ID. E aí, user ID é de que tipo? User ID. E o post ID é de que tipo? Post ID. A mesma coisa para post. O type checker aqui aceita belezinha, tá? Agora, se eu vier aqui e inverter as coisas, que é um dos problemas que eu tava tentando solucionar nesse caso, né? Eu quero evitar problema de lógica no meu programa, eu não quero conseguir fazer isso aqui. Eu chamar getUser com um post ID, que também é um inteiro, não funcionaria, e eu chamar getPost com user ID, que também funcionaria, que se fosse um inteiro. Mas nesse caso, o type checker nos alerta, tá? Mas no runtime funcionaria perfeitamente isso aqui. Então, vamos comentar de novo isso aqui. Ah, só te mostrar o erro aqui também, né? Então, olha lá, o Post ID não pode ser atribuído para User ID, tá vendo que ele não tá usando int hora nenhuma? E aqui, User ID não pode ser atribuído para Post ID. Então, vou comentar de novo isso aqui, só para não ficar com erro ali. E aqui, observa o comportamento no runtime. O runtime é quando a gente executa o código. Então, o meu exemplo 35. Aqui eu tô dando print no User1, e aí a gente só vai ver User1 igual ao valor, e o tipo do User1. E nesse caso aqui, Post1 igual ao valor, e o tipo do Post 2. O que eu espero no runtime é que user1 seja 42 e o tipo dele seja inteiro. Aqui é a mesma coisa. Seja um valor lá que eu tenho para post ID e o tipo aqui real. Então, executando o código, eu tenho exatamente isso. Olha lá, 42 e o tipo do user1 é int e o tipo do post 1 também é inteiro. Isso aqui que eu tava querendo falar para você não fazer, tá? No caso. Porque o que acontece? Aqui eu tô forçando alguma coisa. Na minha concepção, o type checker deveria falar alguma coisa aqui, né? Olha, não faz isso é errado, sei lá. Porque na teoria é como se esses dois aqui, né, fossem dois tipos diferentes, né? Então não poderia fazer isso aqui. Mas funciona. Então toma cuidado com isso aqui, porque olha só, eu tô pegando aqui result is int. É obviamente do tipo int, porque ó, se você olhar, ó, não tem nada aqui de user ID ou de post ID, ó. Se você observar, ele é do tipo int. Então, aqui ele tá pegando o resultado de uma conta, de uma multiplicação que eu tô fazendo entre user ID e post ID. Então seria como se eu estivesse fazendo ali, ó, 42 vezes 2, o resultado ali vai ser 84 e no runtime vai ser inteiro, como a gente tá vendo ali. Muito cuidado com isso aqui, porque se você começar a misturar essas coisas aqui, você pode acabar fazendo alguma coisa que não vai bater muito quando você rodar o código, mas pode bater aqui na tipagem. Por exemplo, às vezes você está utilizando uma lista de inteiros, alguma coisa no seu new type, e isso pode gerar muita confusão no runtime, porque funcionaria aqui no type checker, funcionaria, você viu ali, né? Então, voltando aqui, vamos ver o que o new type é e o que ele não é, tá? Em runtime, o new type sempre será o tipo base do valor. Então, sempre imagina ele, quando você está rodando o código, como se ele nem existisse. É o valor que está dentro dos parênteses ali. Então, você não está criando uma nova classe ou subclasse. Isso não dá para você checar com isSubclass, isInstance. Claro, quer dizer, dá para você checar, mas você vai checar o valor. Você não vai checar o tipo ali que você criou. Então, você está criando o tipo do valor que você utilizou. Para o type checker, a história é diferente. Ele considera o new type sempre como sendo uma subclasse da classe base que você passou na hora que você criou isso. Vamos simplificar isso aqui num código. Por exemplo, aqui ó, eu só criei uma
data class para te mostrar aqui com outros exemplos que não são só inteiros ou são só, sei lá, strings, porque senão fica muito simples. E eu quero te mostrar um cenário maior, onde você utilizaria o new type com outras coisas. Mas aqui eu já tenho um tipo. Era só, então, eu criar um outro user ID aqui no caso, e eu teria o tipo, só que com, entre aspas, o problema do overhead lá que a gente falou, né? Isso aqui é um objeto novo que eu tô criando, e isso aqui quase nada, é nada no runtime, então não vai consumir, não vai fazer muito overhead lá no caso, né? De acordo com a documentação também. Então, voltando aqui, esse new type, ele usa a minha classe aqui como tipo base. Então, quer dizer que toda vez que eu chamar str post id, eu vou ter que passar uma instância dessa classe post id. Beleza, vamos aqui para baixo pra gente ver o uso disso aqui. Então, aqui eu tenho uma função simples que vai utilizar o new type, e aqui para baixo, o que eu tô criando é a instância da minha data class, então tô passando uma string aqui para dentro da minha data class, e o meu valor tem o tipo correto, que é post id. Então, eu posso utilizar o meu valor dentro aqui do new type que eu criei, porque eu informei isso para o type checker lá em cima. Isso é válido para o type checker, porque, acabei de falar, ele é um post id. Agora, olha isso aqui, esse comportamento pode ser confuso, pode meio que bugar a cabeça da gente, porque quando a gente está criando um subtipo, uma subclasse de alguma coisa, geralmente o que a gente espera é que ela seja do tipo da classe base. Então, nesse caso, eu esperaria que str post id fosse do tipo desta classe aqui. É um subtipo dela, né? Então, tudo que eu criasse com str post id seria também um post id. A gente já viu isso antes, né? O da herança lá no caso, né? Mas não é assim que funciona aqui. Então, olha pra você ver. Aqui, ó, eu usei a minha classe com uma string direto e gerei uma nova instância da minha classe. O tipo dela é post id. Aqui, eu tô pegando uma string, eu até deixei bem explícito aqui, this is a string. E aí, ó, esse tipo do valor aqui vai ser muito importante, porque olha só, eu tô falando aqui, ó, isso aqui é inesperado no campo das classes, né, no caso. Isso aqui é super inesperado, porque o que aconteceu aqui? Eu chamei o meu new type. Então, meu new type aqui passando para dentro dele uma string, o que você esperaria que acontecesse se isso aqui fosse realmente uma subclasse? Eu esperaria que ele fizesse isso aqui, gerando um post ID, mas no caso, gerando um subtipo de post ID, né? Então, ó, isso aqui não gera o que você está imaginando. Isso aqui, no runtime, gera uma string. Por quê? Porque essa string aqui é o que vai ser utilizada no runtime, que é essa string deste valor aqui. Então, para o Python, como eu estava te falando antes, ele vai praticamente não considerar isso aqui como sendo nada. Ele vai só olhar o valor que você passou aqui para dentro, nesse caso aqui em específico. Ó, olha o valor que tem aqui para dentro, o tipo desse valor, e aí ele considera isso. Então, se eu olhasse lá no runtime agora, o meu post ID teria o valor correto e seria do tipo post ID. O meu str post ID que eu utilizei, o segundo aqui, que eu passei para dentro dele, o valor, isso é importante, o valor que é o meu post ID, ele vai ser considerado também do tipo correto, tanto pelo type checker quanto pelo runtime, que é post ID, o tipo dele aqui no runtime, e o meu inesperado, ele vai ser considerado uma string no runtime por conta que ele está utilizando o valor e não as classes. Então, isso aqui foi só para resumir para você que o new type não cria uma subclasse, ele finge, ele é uma subclasse de mentirinha, é como se no runtime ele nem existisse. E aí, conforme eu te falei, ó, o resultado aqui acima era esperado porque foi as coisas que eu passei para dentro do meu new type. Mas este inesperado aqui embaixo, realmente, de onde surgiu o ABC? Claro, a gente sabe, mas de onde surgiu o tipo str? Aqui, o tipo str veio do valor que eu passei para dentro dele neste ponto aqui. Isso foi errado. Ok, agora, new type não pode ser utilizado como genérico, nem type alias. Você até pode utilizar como genérico, new type, mas o que você vai ter que fazer é utilizar um tipo fixo no seu parâmetro lá de tipo. Então, nesse caso aqui, dá para usar, mas você não tem como deixar o new type genérico. E aí, o seu genérico passa a não funcionar como genérico, ele passa a funcionar como um tipo fixo. Eu vou te mostrar aqui. Então, no final, é como se, eu já te falei isso, né? Como se o new type não fosse nada no runtime. Porém, ele é um tipo para o type checker, tá? Uma outra coisa aqui que eu queria falar rapidamente, eu nem fiz exemplo sobre isso, mas eu acho que isso aqui é muito fácil, então não precisa pegar. O new type não tem nada a ver com type alias, tá? Quando a gente está falando de type alias, o que a gente está fazendo é criando um atalho, uma variável, uma coisa, um nome, um alias, que aponta para aquele tipo. Então, se eu criasse um type alias que é um user ID, que é um inteiro, e outro type alias post ID, que também é um inteiro, esses dois são do mesmo tipo.
Porque ambos user ID e post ID são inteiros. E como os dois são atalhos para o int, nesse caso específico, o que eu estou fazendo é criando só dois nomes para o mesmo tipo. Se eu checar os dois, eles são iguais, tá? Então, para isso que a gente usa type alias, tá? Uma forma fácil de você lembrar quando utilizar type alias é quando você está escrevendo um tipo muito complexo, aquele tipo enorme que você está escrevendo, colocando várias coisas dentro do seu tipo, né? Um callable cheio de que recebe outro callable, que tem um callback protocol e tem params spec, que a gente nem viu, hein? Tem várias coisas ali dentro, né? Fica aquele nome enorme. Você cria um type alias e dá um apelido para ele, pronto, só isso, tá? E aí você poderia ter vários apelidos pro mesmo tipo. Agora, o new type, como a gente falou, gera um tipo distinto. Então, eu posso apontar pro mesmo tipo, mas para o type checker ele vai ser considerado vão ser considerados dois tipos diferentes, mesmo apontando para o mesmo tipo. Então, aqui eu tenho um exemplo de um genérico, né? Que eu recebo aqui eu tô criando um type parameter aqui, e aí eu tô passando esse type parameter, né, uma type var, para o meu data aqui dentro. Isso significa que quando eu chamar esse genérico com os parênteses, o que eu passar dentro dos parênteses vai preencher, vai ser inferido nesse T aqui. E aí essa inferência vai vir pro meu data, consequentemente, meu data vai ter esse tipo aqui, tá? E aí você poderia, por isso aqui ser uma classe, você também poderia forçar a tipagem com os colchetes na chamada. Então, ao invés de passar o tipo aqui e deixar ele inferir, você poderia forçar isso na hora que você tá criando o objeto, né? Na hora que você tá criando a instância, tá? E aí presta atenção que eu já comentei isso com você, mas só para lembrar, porque isso é interessante, né? Você saber a distinção das coisas. Isso aqui é chamado de type parameter, beleza? Por que eu tô te falando isso, né? Você já sabe disso, eu sei que você sabe disso. Mas eu vou te mostrar o type argument ali embaixo. Então, eu vou te falar a distinção deles aqui já já. Mas aqui embaixo, o que eu tô fazendo? Os meus new types usam os genéricos como tipos fixos. Então, eu não tenho como criar um new type passando um T aqui, por exemplo. Consequentemente, eu não vou ter um type parameter neste ponto aqui. E eu não vou ter como passar um type argument para cá. Pegou aí? Eu vou falar disso aqui já já. Mas, como eu não tenho como fazer isso, a única forma que eu tenho de usar um genérico aqui dentro é definindo os de genérico fixo. Então, nesse caso aqui, eu estou criando uses generic int, que é um new type, o nome dele é o mesmo, e aqui ele usa a minha classe, a minha data classe aqui, passando para ela um valor de tipo fixo. Então, este ponto aqui é o que a gente chama de type argument. Então, aqui, type parameter, aqui, type argument. É a mesma coisa das funções. Na função a gente tem o parâmetro e o que eu passo para dentro da função é o argumento, né? Então, parâmetro é o nome e o argumento é o valor que preenche este parâmetro. Nesse caso é a mesma coisa, só que para tipos. Então, o type parameter é o nome aqui que eu estou criando, aqui em cima, e o type argument é o tipo que preenche aquele parâmetro dinâmico lá, aquele type parameter dinâmico lá. Então, aqui eu tenho um inteiro. Aqui embaixo eu tenho uses generic str, maravilha, e aqui embaixo, né, uses generic str, a mesma coisa, só que aqui a única diferença é que eu uso um str. Beleza, e aqui, só para relembrar, para o type checker, o uses generic int é um subtipo de generic int. E o uses generic str é um subtipo de generic str. Só relembrando aqui para você. Para o type checker, só lá dentro do Python, a gente já viu que ele vai só usar o valor que tiver ali. Aqui eu tô só criando um union, só para relembrar, isso aqui sempre é um union, porque a gente não fez aula específica disso, tá? Mas o union sempre é ou. Mas eu te lembro disso toda a aula, então pode relaxar que você já sabe o que é isso, eu tenho certeza absoluta. Mas voltando aqui, not generic nt é um union entre os dois tipos ali. E por que eu fiz isso aqui? Só para te mostrar uma forma que você poderia pensar em saber qual que é qual ali, né, dentro de uma função. Se eu criar uma função que recebe ou isso, como que eu vou saber qual que é qual? Tem várias formas, inclusive lá na documentação tem até um campo supertype lá. Aqui, na mágica da edição, eu cortei isso, provavelmente, eu não sei se eu cortei, mas aqui, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um campo supertype lá no meu new type que eu estou utilizando. Você poderia utilizar isso para pegar o tipo, é até confusa a frase, o tipo que o novo tipo é baseado, né? Em qual tipo que ele é baseado. E aí você pode utilizar isso aqui para checar a tipagem, tá? Mas eu não vou te mostrar isso, porque no nosso caso ali, a gente vai utilizar o valor mesmo para checar, porque aqui tá fácil, ó. Como um é inteiro e o outro é string, fica fácil eu saber qual que é qual, porque é só eu conferir quem que é o meu genérico aqui. Aqui eu tô chamando int, aqui eu tô chamando str. Isso aqui, esse argumento,
vai para onde? Vai para T. Então, se ele vai para T, isso vai parar em data. Então, é só checar se data é string ou inteiro. Simples assim. Então, aqui eu criei uma função, só como exemplo para você. Nesse caso, essa função recebe not generic NT de new type. Então, um new type não genérico é do tipo new type não genérico e retorna o new type não genérico. Resumidamente, a função você só passa dentro dela e ela retorna o que ela recebe ali. Mas aqui a checagem de tipo, neste caso específico, está sendo pelo valor. Então, se você lembrar, você sabe que o que tem dentro de cada uma dessas coisas é isso aqui, né? O the generic. Eu posso utilizar o campo data desse not generic NT e checar se isso é uma instância de string. Se for isso é uma string, aí você faz o que você quiser com a string, retorna, e aqui só restou, então, inteiro, né? Nesse caso específico. Se for inteiro, você faz ali o que você quiser e retorna de novo. E aí aqui embaixo eu tava só, assim, fazendo exemplos aqui pra você. Então, observando aqui, a chamada aqui ficou meio confusa, até esqueci aqui, ó, de colocar FN, mas eu vou corrigir pra você, ó, nas duas. Beleza, então a chamada aqui ficou meio confusa, porque eu já chamei tudo de uma vez, né? Já passei de dentro pra fora a string, depois a minha data class, depois o meu new type e depois eu chamei a função aqui. E aí, no final das contas, qual tipo eu vou ter? Responde rapidamente, ó. Você não tá... Ó, presta atenção. Vai. Respondeu? Tô brincando, gente. Então, aqui é meio confuso mesmo. Mas aqui, como eu tô utilizando isso aqui e a minha função recebe o que ela... retorna o que ela recebe, o meu tipo de retorno na função é not generic NT e esse outro aqui também, not generic NT. Simples assim. Mas, nesse caso aqui embaixo, ó, para o type checker, tudo esses tipos que eu te mostrei aqui, ó, value 1 e value 2, é do tipo da minha data class lá. Então, sempre que eu for utilizar, eu sempre vou poder pegar o value dele aqui, ó. Só que o problema, como eu utilizei lá naquele caso, um int ou str, eu teria que fazer alguma coisa para converter estes tipos em outro tipo. Por exemplo, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Ó. A gente poderia utilizar cast aqui para, suponha que eu não tenha acesso a esse código, suponha que você não tá vendo e você quer converter, porque você tem certeza absoluta, tá? Isso aqui que eu tô falando, você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo, porque você vai falar pro PyWrite assim, ó, confia em mim, eu sei o que eu tô fazendo, tá? E falar isso para um programa é bem complicado, você tem que saber exatamente o que você tá fazendo. Eu posso utilizar cast, uma função de cast aqui, tá? E aí imagina isso, porque eu poderia muito bem trocar essa função aqui, tá? Mas imagina que eu não tenho acesso, isso tá no outro módulo, alguma coisa. Eu quero mexer aqui, então eu vou falar, sei lá, value 2 igual a cast, e aí eu vou importar esse cast de typing. Ok, já importou lá em cima, só pra gente conferir, ó. O cast tá aqui, veio de typing. Voltando aqui embaixo, o que a gente vai passar aqui pra dentro? Aqui no cast, ó, se você observar, ele tem vários overloads, mas ó, eu passo o tipo que eu quero aqui dentro do cast e eu passo o valor que eu quero converter. Então, o que eu tô falando aqui? O que eu passar aqui no tipo é o valor que eu quero que isso aqui tenha. O tipo, aliás, o tipo que eu quero que isso aqui tenha. Que tipo que eu quero que isso aqui tenha? Eu quero que isso aqui tenha o tipo de generic, é o inteiro, o valor 2. Então, int. Eu quero que esse value 2 tenha o tipo desse tipo que eu passei aqui. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô forçando agora ele a ter um tipo. Por isso que eu coloquei aquele union lá pra complicar um pouquinho a sua vida. Mas voltando aqui, qual que é o valor que eu tô convertendo? Ele mesmo. Então, neste caso em específico, o que eu fiz? Eu fiz um typecast só no campo do tipo, informando pro type checker que, olha, vou até escrever aqui, ó. Estou falando para o PyWrite confiar em mim, pois sei o que estou fazendo. Então, o PyWrite, eu falo para ele, olha, confia em mim, que eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que quando eu uso esse tipo aí, nesse caso específico, eu passei o valor aqui, né, 42. Eu sei que isso é the generic int. Só que o que ele vai retornar para mim vai ser este outro tipo. Nem é esse, né? O que ele vai retornar para mim vai ser isso aqui. Not generic NT, né? Um union que eu coloquei lá em cima. Aí aqui eu já sei o que é o tipo, eu converto, eu faço um typecast só no campo do tipo, de novo, para the generic int. Resultado disso é o quê? Value 2, value data continua sendo ou um int ou inteiro, mas value 2 é um inteiro. E aí eu continuaria o meu programa se eu precisasse realmente de um inteiro aqui, tá? Não é muito comum você ter que fazer typecast, tá? Se você estiver fazendo muito typecast no seu programa, significa que a sua tipagem pode estar incorreta. Então não é muito comum. Você vê que a gente chegou até aqui sem fazer nenhum typecast. Só agora, em um cenário muito específico, eu utilizei typecast. Então sempre que você utilizar typecast, saiba precisamente o que você está fazendo e observa se
não é algum erro de implementação. Por exemplo, nesse caso meu aqui, eu fiz uma função voluntariamente, eu quis fazer isso, mas eu fiz uma função que retorna 2 valores possíveis, 2 tipos possíveis. Então, sempre que eu faço isso, eu deixo na mão de quem vai usar essa função. Nesse caso eu, mas pode ser outro desenvolvedor, mas eu deixo na mão de outro desenvolvedor para fazer essa checagem depois. Então, agora sempre a pessoa tem que fazer algum type narrowing ali, né, nesse caso específico. Então, talvez eu não poderia mudar essa função para outra coisa. Tem que olhar caso a caso, é óbvio, né? Mas nesse caso aqui eu queria te dar este exemplo pra gente usar cast também. Então, o cast faz essa conversão de tipo no campo do tipo só. Então, vamos executar isso aqui só pra gente finalizar. Deixa eu só escrever isso aqui pra você, eu já executo isso aqui. Então, coloquei aqui, ó, o cast, né? A função cast, eu coloquei com letra maiúscula. Mas o cast, ele faz o typecast de um tipo em outro quando você tem certeza absoluta do tipo naquele ponto do código. Observação, fazer typecast forçado, como eu fiz ali, pode ser um code smell. Code smell é quando, tipo, isso não tá me cheirando bem, no caso aqui, né? Observa bem o que você tá fazendo. Então, pessoal, é basicamente isso para o new type. Eu acho que não tem mais nada pra gente falar aqui, porque eu procurei muita informação a mais pra gente saber aqui, né, alguns segredos, alguma coisa, mas não tem, é só isso. Então ele é bem simples de ser utilizado e, como eu te falei, ele pode ajudar na lógica do seu programa mesmo. Então, me vejo na próxima aula.